Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aulinha da nossa jornada Saúde em Foco, Florescer Kids Mais e Companhia. Hoje nós temos a presença da doutora Cláudia, maravilhosa, fisioterapeuta pélvica atualmente. Mas ela começou como fisioterapeuta ortopédica e aí, o que brilhou os olhinhos dela, o que brilhava constantemente era a saúde da mulher. E quando veio a maternidade, veio a decisão de mudar de carreira, né, amiga? Aí você virou fisiopélvica com louvor, com muita propriedade, cuida dos nossos pequenos. E hoje ela vai falar pra gente sobre descomplicar o desfraude, né? Todo o desfraude, todo o seu entorno. E no final a gente pode tirar algumas dúvidas com ela, porque vira e mexe o que ela vai abordar, abre nossa mente para outros campos e a gente pode perguntar que ela está aqui para nos ajudar mesmo. Bem-vinda, amiga. Obrigada por aceitar o convite, viu? É isso aí. Obrigada, Paulinha, mais uma vez, né? Estamos aqui nessa jornada. Mas aí, falando de desfraude, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa bem descomplicada, bem fácil, né? Já tivemos nossas mães, nossas tias, todo mundo, né, desfraudou alguém, mas assim, na prática mesmo, às vezes a gente tem algumas dúvidas. Eu tenho uma menininha de 6 anos, então o desfraude ainda está bem fresquinho na minha cabeça, né? Tive lá as minhas dúvidas, que uma coisa é a gente ter a teoria, né? Outra coisa é a prática, e às vezes muda completamente. Então, assim, é, primeiro, pode pular, Paulinha. Foi. Vamos falar aí dos marcos, né, de desenvolvimento. Então, por volta de 1 ano, né, a criança começa a ter uma consciência do xixi, começa a ter consciência que está fazendo xixi, né? Aí, em volta ali dos 2 anos de idade, ocorre uma maturação neurológica, né? Essa criança, ela já passa a expressar o desejo, né, de fazer xixi. É lógico que tem crianças que é um pouquinho menos, tem crianças que é um pouquinho mais. Isso aqui não é uma régua, não, viu, gente? Não se pega por essa régua, porque cada ser humano é diferente, né? Às vezes, uma coisa desenvolve mais rápido, outra coisa demora um pouquinho mais. Então, mas em volta dos 2 anos a criança começa a se expressar melhor. Ela já está falando, ela já corre, ela já pula com os dois pezinhos, né? Então isso também é uma coisa muito falada, né? Ah, quando a criança pula com os dois pés, ela já está pronta para o desfraude, né? Isso acontece ali por volta dos 2 anos de idade. Por volta dos 4 anos, ela já tem 85% do controle miccional diurno. Muitas crianças já desfraldaram nessa época, principalmente, né, no diurno aí, no xixi e no cocô também, tá? A gente está falando mais da parte miccional. E por volta dos 6 anos, a criança está totalmente desfraldada. Isso estamos falando de uma criança típica, né? Uma criança que não tem nenhuma comorbidade neurológica, ela não nasceu com nenhuma doença de base, paralisia cerebral, autismo, enfim, né? Estamos falando de um cérebrozinho que está ali perfeitinho, né? É claro que com as outras crianças isso demora um pouquinho mais ou até seguem a linha, tá, gente? Às vezes elas conseguem. E no controle miccional, normalmente é de 6 a 12 meses depois do controle diurno. Já o controle evacuatório, né, por volta dos 6 meses, quem é a mamãe já começa a perceber que o seu bebê, quando ele está dormindo, ele não faz mais cocô. Porque antes, lembra aí, a gente coloca no peito, às vezes de madrugada, a criança já faz cocô. Às vezes ela está dormindo e aí ela faz cocô, né? Ela não tem esse controle, não consegue entender muito bem. Por volta dos 6 meses, ela para de fazer cocô enquanto está dormindo. Por volta dos 2 anos ou 2 anos e meio, ela começa também a ter o controle 100% ali do cocô, né, durante o dia. Então, essa criança, normalmente o cocô, ela é mais rápido, né? Isso também não é uma regra, não é uma regra, tá? Tem crianças que demoram um pouquinho mais o cocô, às vezes fazem o cocô na fraldinha ainda. Tem lá o piniquinho, faz o xixi no piniquinho, mas o cocô às vezes faz na fralda. Isso é muito, muito comum isso acontecer. Quem que vocês acham que desfraldam primeiro? As meninas ou os meninos? Aí a gente sempre acha que são os meninos, né? Porque fazem xixi em pé, porque tem lá, enfim,
parece mais fácil para eles fazerem xixi. Mas na nossa cultura ocidental, é, a gente condiciona os meninos a fazerem xixi em pé. E isso bagunça um pouquinho a cabecinha deles, porque o xixi é em pé, o cocô é sentado. O que que a gente orienta? A gente orienta tanto o cocô quanto o xixi fazer sentado. Tanto os meninos, né, lógico, e as meninas também. E as meninas desfraldam mais rápido. Por quê? As meninas são mais comunicativas, elas são mais sociáveis, elas brincam de tirar a roupinha da boneca e colocar, logo elas estão fazendo isso com elas mesmas, vão no guarda-roupa, trocam de roupa o dia inteiro. Então, assim, as meninas têm mais essa facilidade, tá? Elas também têm um vocabulário maior, enfim. E por elas fazerem o xixi e o cocô sentadas, então elas desfraldam mais rápido que os meninos. Agora nós vamos falar sobre os sinais de prontidão. Pode passar, Paulinha. É, Normalmente as crianças, né, elas imitam o nosso comportamento. Então, quando a gente vai para o banheiro, a gente tem que dar total acesso às crianças, né, para irem com a gente, até porque, né, não tem nem como, elas acabam indo mesmo com a gente. Então, a gente sempre nomear os objetos que fazem parte ali, né, desse momento. Olha, aqui é o vaso sanitário, aqui a gente faz o cocô e o xixi, e mostrar também, né? A gente às vezes faz xixi e olha, a mamãe fez xixi, aqui é o xixi, vamos dar descarga, dá descarga, mostra lá o papel, mostra a duchinha, né? Então, assim, a gente vai dando nomes, né? Isso a gente vai ajudando as crianças a terem maior consciência disso. É, Elas também precisam ter uma independência. Como eu falei lá dos marcos, né, de desenvolvimento, elas precisam ter uma independência, tanto para andar, para sentar, para se vestir, tirar e colocar roupa. Elas terem acesso também ao vaso sanitário. Aí é muito importante, né? Olha aí a menininha da figura. Ela está sentada, né, no vaso sanitário, tem um redutor de assento e tem uma escadinha. Tá vendo? Então, assim, a gente está dando total acesso para ela. A única coisa que eu mudaria ali, que eu aumentaria o degrauzinho aí que ela está apoiando os pés. Depois a gente vai entender o porquê, tá bom? Na hora lá da gente falar, né, do controle evacuatório, a gente vai falar o porquê. Então, organizar isso para ela. Comprar um troninho, né? Um troninho que chame ali a atenção da criança. E muito importante que a criança fique sentada com o apoio dos pés, tá bom? Não fique com os pezinhos balançando. A criança também precisa, ela precisa saber dizer não com independência. Por exemplo, às vezes a mãe, vamos fazer xixi, senão você vai fazer na fralda. Vamos lá fazer xixi, vamos lá fazer cocô, senta aqui. A criança fala, não, gente, não é não. Então, assim, a gente, né, a gente vai estar ajudando essa criança entendendo esse não, que esse não realmente ela não está afim de fazer e está tudo bem, é isso aí, né? É, Ela também precisa aprender, né, a se comunicar, e isso é um sinal de prontidão quando ela fala, mãe, eu quero fazer xixi ou eu quero fazer cocô, né? Então, ela dá nome ao que ela está querendo fazer, isso é uma consciência muito grande, né? Durante o dia, a gente vai observar também se ela fica sequinha por mais de 2 horas, por 2 horas ou mais de 2 horas. Por quê? Isso significa que ela está tendo um controle voluntário da bexiga, tá? Então, isso é um sinal também de prontidão. Outra coisa ela se incomodar que está ali com aquela fralda de xixi ou uma fralda de cocô, né? Então ela começa a ter consciência do cheiro, ela começa a ter consciência que aquela fralda ali está pesada por causa do xixi. Então ela começa, né, nesse processo de falar, eu quero trocar a fraldinha tá suja. Ela começa a sentir o cheiro. E assim, gente, o cocô para criança é uma obra de arte, tá? É engraçado a gente falar isso, porque é a primeira grande obra de arte que aquela criança está fazendo, que é o cocô dela, né? Então, ela não tem essa noção que o cocô é sujo, que o cocô tem bactéria, ela não tem essa noção. Tanto é que, né, a gente já viu, criança passa cocô em algum lugar, né? Se a gente demora de trocar a fraldinha. Então, eles não têm essa noção. Como que a gente, né, a gente pode auxiliar melhor essa criança?
Primeiro, a gente constrói um ambiente seguro para essa criança, né? Um troninho, olha, ó, a partir de hoje, quando você fizer, isso pode ser no nosso próprio banheiro, tá? Então, coloca o troninho dela próximo ao nosso vaso, né? Então, a gente senta ali, aí, às vezes ela vai e senta só para fazer companhia. Então, assim, né? Isso vai começando, assim, a criar aquele hábito ali, que ela saber que ele faz o xixi e o cocô. A gente precisa dar nomes também, né, às nossas partes íntimas. É, então, olha, aqui é sua vulva, ou aqui é o seu pênis, aqui é o bumbum, aqui sai o cocô, aqui sai o xixi, sabe assim? De uma maneira lúdica, de uma maneira tranquila, né? Então, a gente precisa dar nomes, né, às partes íntimas das crianças e jamais usar palavras negativas no sentido de, nossa, que cocô fedorento, meu Deus, que nojo. Jamais a gente pode fazer isso com as crianças porque isso daí vai gerando traumas, né? E elas, imagina, fez um cocô que nojo, meu Deus, eu fiz isso, né? Então, assim, jamais a gente pode usar a palavra negativa em relação às eliminações, né? Que são fisiológicas, fazem parte da nossa vida e precisa ser um processo tranquilo, porque se a gente não condiciona a criança, no futuro a gente colhe os frutos, né, negativos em relação a isso. Pode passar, Paulinha. Agora a gente tem algumas disfunções se esse desfraude ele não foi bem conduzido, como por exemplo, é normal a criança postergar o xixi, tá bom? Às vezes ela tá lá brincando, né? A brincadeira tá muito legal e ela não vai sair dali para ir lá no banheiro fazer xixi. Não, ela vai segurar e assim, a gente tem que estar atento. Lembra lá das 2 horas? 2 horas, 3 horas, no máximo, a gente tem que oferecer o banheiro para as nossas crianças, se a gente vê que elas não fizeram na fralda, tá? Então, enfim, e a gente precisa também estar atento, né? A coloração dessa urina, né? Se ela tá com um cheirinho não característico, um cheirinho mais forte, a cor, tem sangue nessa urina, essa urina está muito escura, né? Às vezes pode ser aí um sinal de desidratação, então ela precisa tomar água, né? A gente tem que estar atento a isso aí, tanto oferecer o vaso quanto a água também. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, da fisioterapia pélvica nas crianças atípicas, né? A gente tem muitas que possuem mielomeningocele, é, enfim, outras comorbidades também, por exemplo, que causa a bexiga neurogênica, né? A bexiga neurogênica e o intestino também é uma desconexão do cérebro com esse órgão, ou as informações não estão passando de maneira correta, né? Então, às vezes, na hora de relaxar para fazer o xixi, contrai, às vezes, na hora de para encher mais um pouquinho essa bexiga, aí ele fica, o músculo, né, da bexiga, que é o detrusor, ele fica contraindo de maneira involuntária. Então, assim, são coisas também que a fisioterapia pélvica, ela auxilia, né? A gente consegue, inclusive, auxiliar essas crianças ou mesmo adolescentes a promover nelas um desfraude. Pode passar, Paulinha. Agora a gente vai falar das disfunções anorretais, né? Crianças constipadas, né? A criança também posterga o cocô, então a brincadeira tá muito legal. É, ela não vai lá para o vaso fazer cocô, ela vai segurar um pouquinho e aquele estímulo ali do cocô, porque quando o cocô cai na ampola retal, isso no meio aí é a ampola retal. O cocô cai ali, aí logo dispara, né? Um estímulo para o cérebro dizendo que está na hora de fazer cocô. Só que se ela tiver com uma brincadeira muito legal, ela vai fazer o quê? Vai fazer cocô depois. Então, começa a acumular fezes ali e a criança fica constipada, né? Então, a gente precisa ficar de olho nas crianças em relação a isso. Sempre, tá vendo essa escalinha de baixo aí? É a escalinha de Bristol. Eu brinco que é a escala do cocô. Então, a gente precisa avaliar como que está sendo esse cocô. Esse cocô está em bolinha? É uma bolinha junta, então, assim, é uma criança constipada, né? O 3 e o 4 é o ideal que a gente gostaria que as crianças ficassem entre o número 3 e o número 4. O número 5, ele já é fezes mais molinhas, fragmentadas. O número 6 já começa ali, é,
quase uma diarreia, e o número 7, uma diarreia. Então, é tudo que a gente não quer. Outra coisa que a gente tem que observar também é o cheiro do cocô. Esse cocô tá muito fétido, lógico, né? O cheiro é forte, mas assim, tá com um cheiro muito insuportável. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo ali. Se está acontecendo uma desbiose intestinal, né? Um desequilíbrio da flora intestinal, ou a criança comeu alguma coisa, enfim, que fez mal. Então, a gente precisa estar de olho nisso daí, tá bom? E também as crianças atípicas, a gente também tem que ficar de olho nisso daí. Elas não têm controle, né, às vezes, das suas eliminações, mas a gente precisa estar de olho nisso daí também, né, porque é questão de saúde. Então, a gente vai fazer uma avaliação bem detalhada, né? Um diário miccional, que em 24 horas, quantas vezes a criança fez xixi e o volume também de xixi e o evacuatório também. A gente vai, de repente, pedir exames complementares e um cálculo dessa capacidade da vesícula, da vesical aí, que é o cálculo de quanto essa bexiga está armazenando de xixi. Pode passar, Paulinha. Ah, tá. Lembrem que eu falei com vocês lá do cocô, né? Do assento. Olha para você ver quando a gente. Na última. Tá vendo ali que a menina tá a 90 graus sentadinha? A menininha tá a 90 graus sentadinha. Por que que fazer cocô com esse ângulo de 90 graus da perninha não é legal? Porque a gente. Pode passar para o último, Paulinho. Porque a gente não relaxa um músculo chamado pubo retal. Tá? Então, ó, a gente vê esse bonequinho aí sentado a 90 graus e olha embaixo o pulmão retal totalmente contraído. Logo do lado direito, a pessoa está sentada no ângulo de 35 graus e o músculo pulmo retal, que ele também trabalha na continência, ali ele está relaxado, então consegue evacuar melhor, tá bom? E o tratamento, né? A gente vai avaliar como que essa criança, durante o dia, ela se comporta e toda a história dela durante o dia. A gente vai colocar um alarmezinho tanto para tomar água quanto para ir fazer xixi ou fazer cocô, né? A gente trabalha, né, com a neuromodulação, que é o TENS, com o FES, que é um dispositivo que promove a contração. Tem um alarmezinho noturno para quem tem enurese, né, o xixi à noite. A gente tem o biofeedback e tem o balonete também para a gente trabalhar as crianças que têm alguma comorbidade anorretal. Acabou, amiga? Gente, muito obrigada. Que Acabei. rápido! Muito Não, obrigada. Foi muito. eu que te agradeço. A gente vai ficar para perguntar para Claudinha, gente, mas foi assim muito legal e eu já tô cheia de dúvidas para fazer. Amiga, por enquanto, muito obrigada por aceitar o convite. Esse conhecimento Eu que que você tentou agradeço. passar ali em 20 minutos, tenho certeza que é de longos anos de profissão e assim, coisa que a gente nem imagina que você vai desmistificar para a gente agora. Muito obrigada, amiga. É muito rápido, né? Mas assim, é muita informação e pouco espaço de tempo. Mas é isso. Muito obrigada pelo Obrigada. convite, Paulinho.